Você já se perguntou o que é cilindrada do motor? O que quer dizer quando o carro é 1.0, 1.6, 1.4? Então fica ligado, porque nessa videoaula eu vou te explicar de uma maneira bem simples o conceito de cilindrada. Não esquece de dar o joinha e já se inscreve no canal, porque essa semana ainda tem mais conteúdo. E esse curso está vindo com tudo para te ensinar o funcionamento do motor a combustão. Roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Costinha Mecânico e nessa aula de hoje eu vou te ensinar o que é cilindrada do motor. É isso mesmo, se você ainda tem dúvidas sobre o que significa dizer que o seu carro é 1.0, 1.4, 1.6, hoje eu vou te ensinar de uma forma prática, fácil e simples o que quer dizer isso e o que tem a ver, qual a relação que isso tem com a potência e outras grandezas do motor do seu carro. Então não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí, tem muito conteúdo legal para fazer para você. Então fique ligado, já ativa o sininho para você não perder nada, ok? É muito importante nesse início deixar claro que os conceitos que foram passados na aula 1, aqui mesmo no meu canal, vão ser muito importantes para o entendimento dessa grandeza aqui relacionada aos motores a combustão, ok? Mas enfim, o que é cilindrada? O que significa a cilindrada? O que significa um carro 1.0, 1.8? A gente vai ver agora. Antes de mais nada, como eu fiz na aula passada, eu gostaria de iniciar essa videoaula com uma frase do Antoine Lavoisier: nada se cria, tudo se transforma. Eu fiz questão de deixar bem claro esse conceito aqui na primeira aula. Para quem não assistiu, eu recomendo, tá? Vou deixar o card aqui, você pode assistir, tá muito legal essa primeira aula de introdução de como funciona a combustão. E você vai precisar de alguns conceitos que eu passei lá para entender essa ideia de cilindrada, tá? Mas, como comecei a outra aula, começo essa também. Nada se cria, tudo se transforma. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem alguns conceitos que eu vou passar aqui, não só nessa aula, como nas próximas também, onde eu vou tratar de outras grandezas do motor, como eficiência, potência, consumo. E você vai precisar ter isso aqui bem esclarecido na sua cabeça para você conseguir entender o comportamento da física dentro desse motor, que essencialmente segue essa regra básica, como tudo na física, tudo no universo. Nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo que eu falar aqui vai estar relacionado com balanço de energia, com o fato de você transformar, como eu disse na primeira aula, o motor é uma máquina, então ele transforma alguma coisa em outra coisa. E através desse conceito nós vamos entender basicamente o que é a cilindrada, ok? Bom, como fiz questão de reafirmar, esses três conceitos físicos principais que foram passados na última aula são importantes para entender a questão da cilindrada. No entanto, mais do que os detalhes da combustão e a natureza da matéria que compõe o ar, a gente vai precisar se preocupar nesse momento muito mais com o conceito de volume, tá? A cilindrada vai trabalhar em cima desse conceito e a cilindrada diz respeito ao volume. Mas que volume? É isso que você vai ver agora. Pessoal, fiz questão de deixar aqui no início, né, esse desenho aqui. Para quem viu a primeira aula, eu expliquei muito bem o que esse desenho aqui representa, que na verdade nós colocamos como fosse o mesmo objeto que foi comprimido, né, desde esse tamanho aqui um pouquinho maior, foi comprimido até parecer essa moedinha aqui. Isso aqui basicamente foi para que as pessoas entendessem que o volume de um corpo não está relacionado necessariamente com a sua massa, tá? O peso dele não importa. O que importa aqui, o que nós vamos tratar como volume, é o espaço que esse corpo ocupa. Pode ser um espacinho assim pequeno, pode ser um espaço grande, isso vai variar de acordo com as características do processo, mas é importante que você entenda
que esse volume não está diretamente relacionado com o peso ou outras características principais físicas de um corpo, tá? Isso está bem explicado na primeira aula, como eu disse, então, se você tiver a oportunidade de dar uma passadinha lá, aqui vai ser muito importante. Mas, galera, observando bem esses desenhos que eu coloquei aqui, isso aqui é um medidor muito comum, né? Até na culinária, quando você vai na sua casa, sua esposa, você mesmo vai cozinhar ou vai fazer alguma mistura, algum alimento. Algumas vezes você precisa medir, você precisa saber a quantidade que você está colocando. Quando você vai fazer um bolo, existem as medidas ideais, tanto de farinha, um tanto de leite, um tanto de ovo. Não adianta você querer colocar 1000 quilos de farinha e só 1 litro de leite. Não vai resolver, você não vai ter a massa do bolo pronta. Na combustão é a mesma coisa, tá? Para que haja uma reação correta, para que aquele processo ocorra de forma correta, como eu disse na aula anterior, nós precisamos de alguns fatores, né? O combustível, o comburente e a fonte de calor. Mas esse combustível e esse comburente, eles precisam estar equilibrados. Ou seja, eu tenho uma quantidade certa de combustível para cada quantidade, que também é o correto, de ar, ok? A fonte de calor, nesse caso, não vai entrar nesse mérito, porque ela é só uma centelha, então não varia tanto esse parâmetro. Mas o volume de mistura, o que a gente chamou de mistura, ele tem que ser balanceado estequiometricamente. Na química a gente chama de balanceamento estequiométrico, que é a quantidade, quanto desse material você vai pôr, quanto daquele, para fazer essa reação, essa combinação. Então, a cilindrada, como eu disse, ela vai tratar do volume. De que forma? Quando o motor está ingerindo o ar e o combustível, está admitindo, isso ocorre muito rápido, né? Como eu disse, são várias rotações por minuto e esse transporte de combustível para cá, ar, depois joga na descarga, isso ocorre de forma muito rápida. E você vai ver que isso tem uma grande influência na eficiência, mas aqui no caso do volume, eu estou me referindo ao espaço que existe aberto lá dentro do motor para receber esse material. Esse desenho essa imagem que eu deixei aqui, né, um diagrama do motor, muito semelhante ao que eu coloquei na outra aula, só que no caso da outra aula, isso aqui estava com uma animação, né? Esse motor estava girando, então ficava mais difícil de congelar assim, uma parte do processo específico. Nesse caso aqui, quando nós observamos esse motor, o que nós podemos ver? Nesse caso aqui, essa fase em que o motor se encontra é a fase de admissão, tá? É o primeiro tempo do motor 4 tempos. Essa aqui é a admissão. O que está acontecendo? Nessa entradinha aqui, está chegando o ar e está chegando o combustível, ok? Essa mistura está entrando no motor, como eu disse na aula anterior. Mas tudo bem. Agora, o que você pode imaginar? Que quantidade de combustível e de ar cabe dentro desse motor toda vez que ele puxa esse ar para dentro? Quando ele admite essa mistura, que quantidade cabe ali dentro? É 1 quilo? É 1 tonelada? É 1 litro? Galera, quando você se refere a motores a combustão, não significa que todo aquele espaço que está ali dentro vai ser preenchido. Isso você vai entender quando eu tratar da eficiência. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a cilindrada do motor, ela não depende da mistura que está entrando e nem do que está saindo. Ela é uma grandeza fixa. Esse motor ele vai ser para sempre com a mesma cilindrada, a menos que você faça uma retificação, que você aumente o curso do pistão, que você mexa em outros parâmetros, mas que não são naturalmente fabricados, né? Não são normalmente já fabricados pelas montadoras. Então, essa grandeza de cilindrada ela é fixa, primeira coisa.
Ó, é uma grandeza que não varia, tá? A cilindrada, se o carro é 1.0, ele é para sempre 1.0, se ele é 1.6, ele é para sempre 1.6, ok? Mas eu vou explicar para vocês direitinho o que é isso. Quando você vem aqui nesse desenho do motor, o que nós observamos aqui? Esse ar que está entrando, essa mistura, né, combustível e ar que está entrando, que eles aqui colocaram em azul, esse ar chega, passa pela válvula, isso aqui é a válvula, depois vocês vão saber o que é, mas esse ar vai passar por essa válvula que está aberta e vai preencher esse espaço aqui, ok? Desculpa aí, travou, mas vai preencher esse espaço aqui, tá? Bom, a cilindrada nada mais é do que a medida desse espaço que está aqui, que está lá esperando receber o combustível. Se você vai mandar o combustível para lá ou não, é outra história. Se a bomba está funcionando, se o ar está entrando, se não está entrando, não importa. O que importa é que esse espaço existe lá e você consegue colocar a mistura dentro desse espaço, ok? Né? É um espaço vazio que é preenchido pela mistura a cada novo ciclo, claro. Voltando no medidor culinário aqui, o que você vê aqui é uma medida em litros, tá? Essa escala aqui está medida em litros. O que é o litro? O litro nada mais é do que uma medida de volume, tá? Ele é um espaço que alguma coisa está ocupando. Então, se você coloca dentro desse recipiente aqui, né, qualquer coisa, água, por exemplo, e você enche até essa medida aqui, desculpa, errei aqui, mas se você enche de água até aqui, ó, encheu de água aqui, né, significa que você colocou ali dentro 1 litro de água. Ou seja, o volume que essa água está ocupando é de 1 litro. Por que o volume? Porque, na verdade, não tem relação com outra grandeza, como eu disse. Essa água que está ali dentro, 1 litro de água, ela tem aproximadamente 1 quilo. Isso é uma propriedade da água, tá? Ela tem aproximadamente 1 quilo. Mas eu nunca, jamais posso dizer que 1 litro equivale a 1 quilo. Na verdade, o litro só equivale a 1 quilo se a densidade for muito parecida ou igual à da água. A água, 1 litro de água, normalmente tem aproximadamente 1 quilo. Mas quando você pega outra substância, por exemplo, se no lugar dessa água você colocasse o gás de cozinha, por exemplo, e ocupasse o gás de cozinha até essa mesma marca aqui de 1000 ml, muito fácil da gente entender que provavelmente não vai ter ali 1 quilo de gás, né? Se você pega aqui 1 litro, enche de gás, mesmo que você coloque bastante pressão, a densidade nunca vai se comparar a uma substância que está líquida, né, ou um sólido, enfim. Esse gás, ele provavelmente vai ter ali um peso, uma massa muito menor. Isso eu quero dizer, deixar claro, para que vocês entendam o que eu estou falando aqui. O litro, na verdade, é uma medida de volume, não é uma medida de peso, tá? Não é uma medida de massa. Isso aqui é um volume. E o que se vê no motor e que nós chamamos de cilindrada é justamente o volume que está disponível lá dentro para ser preenchido. Naturalmente, né, necessariamente, esse volume é medido quando esse pistão aqui, ó, essa peça aqui, ela está embaixo, tá? Esse pistão, a gente chama de pistão, que depois eu vou detalhar. Como vocês viram na animação da aula anterior, isso aqui fica fazendo um movimento subindo e descendo. Quando ele está aqui em cima, né, nos 4 tempos do motor, é quando ele está comprimindo a mistura, né, apertando, ou quando ele está expulsando para descarga. Em 2 momentos desse ciclo, esse pistão fica em cima. No entanto, naturalmente, a cilindrada ela é medida quando o pistão está
embaixo, no máximo que ele consegue chegar até embaixo, ok? Porque o que nós chamamos de cilindrada nada mais é do que o volume da câmara, a gente chama de câmara de combustão, que é onde acontece aqui todo o processo de queima do combustível. Então, esse cilindro estando embaixo, ele vai deixar vazio aqui um espaço que vai ser preenchido com a mistura, ok? E esse espaço, quando você pega aqui o motor, você consegue, através das dimensões dele aqui, ó, cadê aqui? Cadê? Ó, através dessa medida e dessa altura aqui, né, quando o pistão estiver embaixo, você consegue calcular matematicamente qual a cilindrada desse motor, ok? Agora, eu quero passar a relação das unidades, para vocês entenderem o que é 1.0, o que é 1.4, tá? Já deu para entender que diz respeito ao volume disponível lá na câmara, ok? Mas como que a gente mede isso? Bom, 1 litro, ó, 1 litro, ó, 1 litro de qualquer coisa, de qualquer substância, equivale a 1000 centímetros cúbicos. O que é um centímetro cúbico? Na verdade, como a gente está falando de unidade de volume, quando você pensa nas 3 dimensões, para você determinar a medida de qualquer coisa, uma caixa, por exemplo, você precisa da largura, você precisa da altura, você precisa da profundidade. Então você tem um objeto em 3D. Aqui é muito semelhante. Por isso que tem um 3, por isso que é um cubo. Porque essa unidade de medida aqui significa que você está dando um valor para esse volume relacionado com a altura, com a largura e com a profundidade. Quando você está falando de um cilindro, né, circular, redondo, existem outras artimanhas na matemática para você fazer o cálculo do volume. Uma caixa é muito fácil, você pega a altura, multiplica pela largura, depois multiplica pela profundidade, você tem o volume, o valor do volume. É isso. No caso dos cilindros, você tem que usar uma formulazinha matemática para chegar nesse volume, mas a ideia, o conceito é basicamente o mesmo, tá? O mesmo, não muda nada. Você vai ter uma medição ali do espaço que esse corpo está ocupando, relacionado com a sua altura, com a sua profundidade. Como o objeto que é cilíndrico, ele tem uma seção circular, é claro que você não pode simplesmente multiplicar a altura, né? A largura você tem que considerar ali que ele está ocupando um espaço que não é quadradinho, bonitinho, igual uma caixa, né? Mas saiba que existe uma fórmula bonitinha para calcular o volume de um cilindro. Mas o conceito é basicamente o mesmo, tá? Então, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Achou familiar esse número 1000 aqui? Talvez, né? Antigamente, quando os veículos eram fabricados, alguns deles no início não traziam uma nomenclatura chamada 1.0. Ele trazia uma nomenclatura de 1000. O Gol tem um Gol, né? Um Gol especial, que saiu o Gol 1000. Era um Gol de 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, que é a mesmíssima coisa de você dizer que ele é 1.0, tá? Isso é só uma forma bonitinha que as montadoras encontraram para denominar, para dar nome para isso. Mas, quando você fala que o carro é 1000, é a mesma coisa você dizer que ele é 1.0. E esse 1000 é justamente a medida do volume que esse motor consegue deslocar, do volume dessa câmara aqui que eu falei para vocês, né? Em centímetros, medido em centímetros cúbicos. Eu poderia medir de outra forma, em litros? Sim. Se eu falar que um motor tem 1 litro, é o mesmo que dizer que ele tem 1000 centímetros cúbicos ou que ele é 1.0. Na verdade, o 1.0 é justamente a medida em litros, tá?
Então, o motor que é 1.0, ele tem um volume aqui disponível de 1 litro, como se fosse a metade de uma garrafa de refrigerante. É isso que vai caber ali dentro do motor toda vez que ele for fazer o ciclo. Mais do que isso, você não vai conseguir colocar. Ok? Então, 1000 centímetros cúbicos é a cilindrada do carro 1.0. Mas aqui na física, dentro do motor, como que é feito isso? Bom, os motores em geral, a maioria pelo menos, possuem 4 cilindros, né? 4 cilindros. Existem motores com outros números de cilindro. O motor de moto só tem um cilindro. O motor de caminhão, alguns deles, muitos têm 6 cilindros. O carro que é V8 tem 8 cilindros. O V6 tem 6, o V10 tem 10 e por aí vai. Mas, como nós estamos tratando aqui da maioria dos carros populares, vamos considerar um motor de 4 cilindros e que você já sabe, lá na montadora, eles já te falaram que ele é um motor 1.0. Um Gol, qualquer coisa. 1.0. O que significa isso? Se ele tem 4 cilindros no motor e a cilindrada dele é 1.0 litros, né, que é o mesmo que 1000 centímetros cúbicos, você precisa entender que esses 1000 centímetros cúbicos, esse 1 litro, representa o volume, né, como eu disse, mais da soma dos 4 cilindros. Não quer dizer que cada cilindro tem 1 litro de volume. Significa que cada um deles tem 1 litro dividido por 4. Ok? Se fosse um motor 6 cilindros 1.0, naturalmente você teria que pegar esse 1 litro, esses 1000 centímetros cúbicos, e dividir por 6, que é o número de cilindros. Ok? Então, nesse caso aqui, os 1000 centímetros cúbicos dividido pelos 4 cilindros é igual a aproximadamente 250 centímetros cúbicos por cilindro. Ou então, mais fácil ainda de entender, quer dizer que cada cilindro tem 250 ml de volume deslocado, de cilindrada. Quando você pega uma moto, por exemplo, que é 150 cilindradas, ela só tem um cilindro na maioria dos casos. Então, é muito fácil você entender que nesse caso especificamente, as 150 cilindradas da moto são deslocadas só por aquele cilindro ali, não tem outro para ajudar. Então, os 150 ml da moto diz respeito a um único cilindro. Então, se você pegasse 2 motores de moto e emendasse um no outro, cada cilindro com 150 cilindradas, você passaria a ter um motor de 300 cilindradas, porque cada pistão desloca 150 ml. Ok? É sempre essa soma, não esqueça disso. Então, se o carro é 1.0, não significa que ele tem 1 litro em cada cilindro, não, senão ele seria 4.0 e não 1.0. Ok? Então, nesse caso aqui, cada cilindro desloca 250 centímetros cúbicos ou 250 ml, que é basicamente o mesmo ml do refrigerante, do suco, o mesmo usado para os líquidos, também vale para os gases. Nesse caso aqui, né, utiliza-se muito o litro, né? Então, o ml diz respeito a esse volume deslocado, o volume que você tem disponível dentro dessa câmara para ser preenchido. Aí, se você vai conseguir colocar 1 litro de ar ali dentro com combustível, já é outra história. Isso aí diz respeito à eficiência energética e ao transporte dos gases ali, que é matéria para a próxima aula, tá? Mas nesse caso aqui, nós estamos tratando somente desse volume da câmara de combustão, que é o que nós chamamos de cilindrada. Entendeu? Pessoal, não sei se ficou alguma dúvida, eu quis fazer um vídeo mais curto, mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, eu faço questão de responder. E claro, não vou deixar de pedir o meu like, e se você quiser, se inscreve no canal
porque eu vou lançar aqui toda semana pelo menos uma aula bem legal dessa série que nós estamos produzindo sobre motores a combustão. E na próxima aula eu vou ensinar para vocês o que é taxa de compressão. É outra grandeza muito importante que influencia muito na potência do carro, influencia muito na eficiência do carro e que é essencial você saber. Mas a cilindrada é a mais famosa, a mais comentada e que muitas pessoas ainda têm dúvida. Então agora, quando alguém te falar que o carro é 1.0, você sabe que ele está deslocando ali 1 litro de volume de cilindrada, ok? Ah, mas e o que acontece no carro 1.4? É a mesma coisa, só que nesse caso você está falando de 1.400 centímetros cúbicos, ou 1,4 litros, ok?